Boa noite, meus irmãos, meus amigos da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Mais uma vez aqui estamos, então, a convite de nossos irmãos da diretoria desta casa e com grande alegria estamos atendendo a este convite. Então, como é de praxe, normalmente é muito importante para até que nós possamos ter uma harmonização. Vou convidar então nossos irmãos neste momento. Vamos todos juntos procurar mantermos nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus, este Pai, que é todo amor, toda bondade, justiça, a nosso amigo e mestre Jesus, governador espiritual deste planeta, agradecendo a eles pela esta oportunidade, humildemente, rogando o auxílio dos benfeitores espirituais, para que dentro de nossos merecimentos nos auxiliem, para que possamos manter o equilíbrio em nossas palavras, para que assim realmente possamos estar de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, sabendo que temos muito ainda para aprender e ainda mais para realizar. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que escolhi para esta noite é um tema assim que acredito ser um tema muito importante, principalmente nesses dias em que a humanidade, mais uma vez, se vê diante de desafios de grande porte, em especial neste momento, a pandemia. E muito mais que a pandemia, que vem nos convidar à reflexão, vemos o quanto que é importante nós buscarmos analisar a questão da fé, que tipo de fé que estamos alimentando em nossa jornada evolutiva neste plano que transitoriamente vivemos animando corpos físicos. Então, o tema que escolhi para esta noite se chama Caminha com Fé. Mas antes de propriamente iniciarmos em segmentos chamando mais atenção para os dias de hoje, vamos recorrer a um pequeno conceito elucidatório sobre o que é fé. Que é fé? O, o apóstolo Paulo responde que ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Resposta absurda? Nem tanto, pois não vemos a evaporação das águas sob a ação do sol, mas temos a convicção de que ela ocorre e com a certeza esperamos a água evaporada voltar a cair sob forma de chuva mais dia menos dia. Espiritualmente, que coisas esperamos com certeza? Que haja vida além da morte do corpo, em que fatos invisíveis acreditamos na existência de seres espirituais. Ajudando-nos a entender a fé, Vinícius nos diz que ela é a dedução do que não vemos através do que vemos. Esse citado do livro
na seara do Mestre. Se na explicação da fé está a capacidade de deduzir o que há na base da fé, um processo racional. É o que diz o Espírito Meimei com a pequena história de sinais de Deus, no livro Pão Nosso. Um simples caravaneiro analfabeta ensina ao rico senhor da caravana como reconhece a existência de Deus pela lua e estrelas a brilharem no céu que não são obra do homem. Então, irmãos, essa história que está resumida nesse trecho é que certa vez um rico chegou à beira de uma cerca onde um homem humilde trabalhava e, na tentativa de humilhá-lo, disse assim: Homem, me mostre agora aonde está Deus nesta paisagem. E o humilde homem parou e disse: É mais fácil eu te mostrar aonde não está. Então, a fé é essa certeza de sabermos que, mesmo que não consigamos enxergar algo, nós temos a certeza no nosso íntimo que aquilo é real, é verdadeiro. Mas, há muito tempo, muito tempo atrás, a religião que prevalecia era uma religião que nos apresentava uma fé cega, aonde nós éramos convidados a seguir certos dogmas e até mesmo pela falta de incentivo a buscar descobrir o que realmente era fé na sua real concepção, seguíamos sem relutar, acreditando que se agíssemos de certa maneira, muitas vezes sem ter muita consciência do que estávamos fazendo, mas fazíamos porque nós era ordenado com medo de represálias, até represálias divinas. Hoje, então, com a doutrina espírita, que no dia 18 de abril de 1857 foi então nos apresentado aquele livro que mudaria toda uma concepção sobre o comportamento, o livro dos espíritos, aonde então, através desta obra maravilhosa, em que o nosso codificador Allan Kardec, um homem que se usava da razão por ser ele em sua existência animando o corpo então de Allan Kardec, nome que ele adotou para não confundir-se com a sua vida pública de professor, nos apresentou uma obra que veio nos fazer despertar as nossas consciências, ou pelo menos convidando a despertarmos e perguntarmos o que realmente estamos fazendo aqui, da onde viemos, para onde iremos, mas da onde que entra então nesse contexto a fé. Uma das situações mais relevantes que nos convida à reflexão e à mudança de paradigmas está na própria doutrina espírita nos chamando a atenção sobre a reencarnação. No Evangelho temos então um texto que nos fala as causas atuais das aflições. Também a causa anteriores das aflições. Mas
o que mais se encaixa no tema da fé na noite de hoje é sobre a fé na vida futura. Antes então de Allan Kardec codificar essa doutrina maravilhosa, acreditávamos que nossa vida começava no túmulo. Perdão, começava no berço e terminava no túmulo. E hoje sabemos que por mais que nossos sofrimentos pareçam pesados, que a nossa cruz parece muito mais pesada daquilo que podemos suportar, a doutrina espírita nos apresenta então a reencarnação e, consequentemente, a vida futura. E de um texto escrito por o próprio Allan Kardec, que nos fala assim: tal a ideia que da vida futura apresenta o Espiritismo, o que essa ideia dá força é que ela absolutamente não é uma concepção humana com o mérito apenas de ser mais racional, sem contudo oferecer mais certeza do que outras. É o resultado de estudos feitos sobre os testemunhos oferecidos por espíritos de diferentes categorias nas suas manifestações que permitiram se explorasse a vida extracorpórea em todas as suas fases, desde o extremo superior ao extremo inferior da escala dos seres. As peripécias da vida futura, por conseguinte, já não constituem uma simples teoria ou uma hipótese mais ou menos provável. Decorre de observações. São os habitantes do mundo invisível que veem eles próprios descrever seus respectivos estados e as situações que mais fecunda a imaginação não conceberia se não fosse patenteado aos olhos do observador. Então veja, irmãos, esses dois parágrafos nos vêm apresentar uma concepção sob a visão realmente daquilo que Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, nos convida a uma fé raciocinada. Ele poderia muito bem expor esses fatos, esses conhecimentos, sem ter buscado fundamentos, sem ter respaldos, mas ele, como um professor, um cientista, um estudioso, foi buscar, através do bom senso e da razão, alicerces para realmente apresentar então à sociedade algo realmente que tivesse fundamento. E assim é a fé, irmãos. Todos aqueles cristãos à época de Cristo, também aqueles posteriormente à volta do Mestre Jesus à espiritualidade maior, por que realmente eles se devotavam à causa cristã? Porque a sua fé era muito mais iluminada, mais fundamentada em algo que realmente eles tinham a certeza. E hoje nós, trabalhadores da última hora, que vivenciamos os atuais acontecimentos da sociedade, vemos o quanto a humanidade ainda, infelizmente, se sente perdida, acreditando que o que hoje vivemos é algo que ao fim desta existência não terá mais influência. Se lermos as diversas obras, cito entre elas a coleção de André Luiz, os livros ditados por Filomeno de Miranda, vemos
as consequências de nossos atos, porque não nos tornamos santos quando desencarnamos. O simples fato de mudarmos de padrão vibratório não nos torna criaturas melhores do que atualmente nos encontramos. Então, neste livro, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, temos uma passagem que nos fala no capítulo 92, o objetivo da fé. Alcançando o fim de vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não realizariam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui a realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como que os seguidores se convertam em demagogos costumazes em si e mananciais ativos do bem a todos os seres, por meio de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes o que parece amor não passa de simples capricho, e com consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Então, irmãos, aqui vem nos apresentar uma outra situação em relação à fé. Muitas vezes, como se assumíssemos personagens de homens fervorosos, de grande representação de fé, para que perante a sociedade obtenhamos destaque ou sejamos apresentados como homens de bem. Mas não enganamos a providência divina. E assim, quero lhes dizer que a fé não é algo que se brota da noite para o dia em nós. Não existe uma fórmula mágica para a fé. Não é algo que tu vai ao mercado e tem lá pronto para você comprar e usufruir. É algo que se constrói ao decorrer de nossas existências. E como já disse, a doutrina espírita nos fala sobre a pluralidade das existências. Através das diversas existências, vamos aos poucos amadurecendo e compreendendo os desígnios de Deus. Atualmente enfrentamos esta pandemia que nos chama a atenção sobre a nossa maneira de agir. Enquanto humanidade, talvez precisamos estarmos refletindo com mais assiduidade sobre estas questões, irmãos. Mas daí dizemos,
Ah, mas eu frequento a sociedade espírita. Eu sei que a fé é algo que não se constrói instantaneamente. Mas mesmo sabendo, irmãos, como está nosso comportamento diante desses dias aflitivos que vivenciamos e que a maioria ainda, infelizmente, perde mais tempo alimentando pensamentos negativos e de revolta do que buscando o seu equilíbrio interior, fazendo deste momento um momento de mudança, um momento de buscarmos fazer uma introspecção, de conhecermos a nós mesmos. Então tem uma história num livro do Chico Xavier que se chama Ideias e Ilustrações. Este livro aqui, meus irmãos. E aqui são diversos espíritos que vinham inspirar nosso irmão. E tem uma história sobre a fé. Conta que certa vez um maquinista, antes de dar início à jornada ao trem que ele seria responsável, ele fez uma oração pedindo a Deus para que protegesse a ele e todos os passageiros. E seguiu. E ia ao longe, quando de repente viu na noite uma sombra, algo que inicialmente lhe trouxe algum receio. E ele parou, porque aquela imagem estava nos trilhos, ele ficou com medo de causar um acidente. Parou e foi correndo para olhar. Era um morcego que estava caído. E mais adiante, em alguns passos, ele viu que a ponte que o trem teria que atravessar estava caída. Então vejam bem, aquele ser que é nos apresentado muitas vezes ligado a situações de catástrofes, usado muito na literatura e no cinema, ligado a personagens que causam pavor, naquele instante conseguiu evitar que aquelas criaturas se acidentassem. E fazendo então uma analogia a tal situação que nós estamos passando, a pandemia, que a princípio nos apresentada como algo apavorante, nada mais é que um instrumento da providência divina para fazer que nós desaceleramos materialmente e voltemos nossos pensamentos à reflexão. Mas mais do que isso, irmãos, tenhamos fé que nosso Pai maior, que é Deus, não está nos deixando entregues à própria sorte. Que nós contamos sim com o auxílio deste Pai que é toda amor e bondade. E no livro, então, No Rumo do Mundo de Regeneração, último livro de Divaldo Pereira Franco, ali é nos demonstrado todo o trabalho da providência divina, das equipes espirituais que estão nos bastidores trabalhando para que os profissionais da saúde
esses incansáveis irmãos nossos que nessa existência estão servindo a esta causa nobre, que é diminuir a aflição daqueles que padecem. Irmãos, sejamos como os primeiros cristãos, que mesmo vendo-se nas arenas e sabendo que em poucos instantes aqueles leões famintos o devorariam, sejamos como Paulo de Tarso, que mesmo diante de todas as dificuldades, de ser apedrejado, de ser abandonado por todos aqueles que, quando ele era então Saulo, ele era tido como alguém a ser seguido, mas depois que mudou a sua maneira de agir e de pensar, foi negado pela própria família. Sigamos com fé, caminhemos com fé, meus irmãos, pois os obstáculos que hoje enfrentamos são para nos fortalecer. Os desafios que hoje se apresentam são para nos demonstrar que, assim como no Evangelho nos fala sobre a fé humana e a fé divina, para que realmente tenhamos a certeza que estas virtudes que trazemos insípidos em nós são virtudes que estão só esperando que realmente saibamos pôr em prática. Temos tudo para vencer, irmãos. Fomos criados para sermos felizes, porque temos um Pai que, segundo a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é nos apresentado Deus como a inteligência primeira, perdão, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E o próprio Mestre Jesus nos disse, quando sentíssemos cansados e fadigados, que o procurássemos, pois o seu fardo e seu jugo era leve. Irmãos, sejamos criaturas que realmente alimentemos uma fé raciocinada. Já vai muito longe o tempo em que deveríamos acreditar em tudo que era nos apresentado. A própria doutrina espírita nos instiga a cada palestra que assistimos dentro das casas espíritas a buscarmos do conhecimento, a termos realmente a certeza se aquilo que ouvimos lá dentro daquela sociedade espírita realmente tem o respaldo da razão. E assim, irmãos, sigamos o nosso caminho tendo a certeza que nada nos ocorre por acaso. Tudo tem uma razão de ser e de existir. E assim, quando realmente compreendermos o verdadeiro papel da fé em nossa jornada espiritual, compreendemos que esta será, como assim deveria ser, um grande instrumento para seguirmos a nossa jornada. Hoje, mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, sabendo da vida após a morte, ainda sofremos
ao vermos nossos irmãos, nossos familiares, nossos entes queridos estar retornando à espiritualidade maior. Mas, irmãos, tenhamos a certeza que no momento em que for então nos permitido, conseguiremos estarmos reencontrando com esses nossos irmãos. E veja, irmão, aí a fé já é a fé trabalhando, porque sabemos através do trabalho maravilhoso e humilde que Allan Kardec se prestou na codificação, que a vida segue. E dentro das sociedades espíritas, através de trabalhos mediúnicos sérios e através das obras de Chico Xavier, este que foi um grande instrumento de consolo a muitas famílias, temos o conhecimento de como se segue a vida dos diversos irmãos que deixaram seus familiares neste plano. Então, irmãos, não tememos o que está por vir. Não tenhamos receio do que está nos reservado. Trabalhemos, sim, com fé na nossa reforma íntima. Sejamos criaturas que realmente sejamos gratos por a doutrina espírita, pois já foi dito por Tiago, o apóstolo, que a fé sem obras é morta. Então não basta que tenhamos fé, é necessário que trabalhemos. Chegamos e dizemos ao Mestre: o que queres que eu faça? Ó Pai, aqui estou tão pequeno diante da tua grandiosidade, mas, mesmo que eu seja ainda tão pequeno que não consiga fazer o muito, confia em mim o pouco. E mesmo que eu fraqueje, no dia de amanhã estarei novamente pronto, Pai, para seguir a minha caminhada. Sei que ainda sou muito imperfeito. Sei que, infelizmente, as nuvens escuras do orgulho e egoísmo muitas vezes atrapalham a minha visão espiritual. Mas tenho certeza, Pai, que com o teu auxílio e com muitas ferramentas que através do erro que hoje cometo, amanhã tentarei ser uma criatura melhor. Mas não desista de nós, ó Pai, porque aqui estão os teus filhos, trabalhadores estes, que mesmo que falhem hoje, tenha certeza que amanhã conseguiremos estarmos novamente dispostos a sermos diferentes. Pai, que a tua paz, que a tua luz esteja junto de nós a cada dia, nos conduzindo, nos mostrando que realmente podemos sermos criaturas melhor. Mas não deixa jamais, mesmo diante dos caminhos espinhosos que muitas vezes foram semeados por nós mesmos em outras existências, desistamos ou percamos a nossa fé. Obrigado, Pai, por confiar neste pequeno e ainda imperfeito filho, mas tenha certeza que só o fato de confiares em nós já me torna alguém que tenha certeza
que pode vencer os momentos difíceis. Então, irmãos, é chegado então o nosso momento de encerrarmos esta live. Vamos continuar com nossos pensamentos elevados, agradecendo a este Pai, que é todo amor e bondade e justiça, por mais uma noite nos permitir estar participando desta atividade de divulgação da doutrina espírita. Agradecer ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho, pela boa nova que nos trouxeste e nos deixaste. Agradecer às equipes espirituais que trabalham de maneira incansáveis pela humanidade e que possamos nós jamais perdermos a nossa fé e com certeza que por mais que se apresente ser difícil a nossa jornada, com certeza chegaremos ao fim dela e diremos assim: muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre, por não, em nenhum momento ter nos abandonado em nossa jornada evolutiva. Obrigado e que assim seja. Então, fique todos com Deus. Obrigado e até uma próxima oportunidade.